Boa noite, pessoal. Vamos começar? Oi, gente. Vamos, Tassi. A quatro presente. Eli, querida. Beijo. Oi, Tassi. Oi, tudo bom? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. E aí, o pessoal tá entrando. Enquanto isso, dá para eu ir te apresentando o teu currículo, né? Eu coloquei aí o tema da palestra, mas Tassiana é odonto, trabalha na área de sono também, dentre várias outras coisas que ela faz bem na odonto. E juntamente comigo e com a Lívia, a gente compõe, né, a regional da ABS, que é a Associação Brasileira de Sono, aqui em Alagoas. E a gente tem uma parceria grande, vários pacientes em comum, e ninguém melhor que ela para falar aqui de uma das opções de tratamento odontológico para a apneia do sono. Então, vai ser um prazer, tá? Se a gente conversar e explicar aí um pouquinho para o pessoal. E a intenção do bate-papo é justamente a gente tentar explicar um pouco o que é, desmistificar e fazer com que as pessoas entendam essa opção e como é que ela funciona, porque muita gente tem muitas dúvidas e chega no consultório querendo opções, e é bom saber tanto que essa é uma opção, como saber que é uma opção para um grupo de pessoas e não para todo mundo. Então, é importante ter um pouco essa visão crítica e entender um pouquinho melhor. Tá bom, obrigada pelo convite e vamos desmistificar o aparelho do aparelho intraoral, né? Verdade. E assim, a gente faz. Eu tive assim um prazer muito grande de conhecer vocês, de estar nessa equipe da ABS regional aqui de Alagoas. Se conhecer, a gente já se conhece há um É, há tempinho, muito né? tempo, né? Mas essa junção aí foi Foi muito recente. boa, é. É verdade. E só dando uma introduzida mesmo sobre o que é a apneia do sono, para quem não sabe, não conhece ou, enfim, quer relembrar, que é uma doença bastante comum, bastante frequente, uma prevalência alta e que traz algumas consequências que as pessoas só acham que o ronco é o problema, o barulho, enfim. E síndrome da apneia do sono é muito mais do que isso, né, Tassiana? Verdade, é Aí verdade. tem muitos casos que evoluem de forma grave, ou às vezes vai procurar ajuda quando já tem uma complicação, já tem um acidente vascular cerebral, um infarto, alguma coisa cardíaca, enfim. Mas a nossa intenção aqui é justamente alertar as pessoas para a importância disso. Então, assim, o ronco é um sinal de alerta, dentre outros, né? Que pode ser as pausas respiratórias à noite, um sono não reparador, muito sono durante o dia seguinte. Então, a pessoa fica cansada, chega a cochilar, por vezes pode até ter risco de cochilar no trânsito mesmo, e isso gera um acidente para a própria pessoa e Isso, para os outros, né? isso. E nesse contexto, a apneia em si são pausas, paradas respiratórias durante a noite, e as hipopneias são Parciais, reduções, né? reduções, né? Parciais, isso, Parciais. que duram no mínimo 10 segundos. Quando a gente fala no mínimo, às vezes ele mas pode durar 30, 40, enfim. Isso. E isso acontece várias vezes à noite. Então, a gente faz a polissonografia quando há suspeita, quantifica, né, vê dentre vários parâmetros que a polissonografia mede. E aí, em alguns casos, eu encaminho alguns pacientes para a Tassiana. E aí eu quero que ela explique melhor como é que funciona quando o paciente chega até ela para avaliar o aparelho intraoral como uma forma de tratamento. Tá, o paciente chega a mim, indicado por você ou por outro médico do sono, e às vezes eu, como coloquei rotina aqui no consultório, perguntar, avaliar como é que está o sono do paciente. E aí, às vezes, eu descubro, peço uma polissonografia também, encaminho para você e a gente vai resolver qual o tipo de tratamento que ele vai ter naquele momento, né? Então, assim, o uso do aparelho intraoral, quando eu mostro o paciente, às vezes ele se assusta, né?
Mas eu sempre digo, ó, é uma coisa que você vai passar 2 ou 3 dias dormindo ruim e depois o seu sono vai melhorar consideravelmente, né? Então, a gente faz uma avaliação toda com a cefalometria, estudo cefalométrico, Explica para mais o que é estudo cefalométrico, tá? Se assim, para o pessoal entender. aquele tipo de exame que os ortodontistas pedem para ver como é que tá os dentes, para ver se os dentes suportam, para ver Fazer as medidas, as né? medidas do crânio, exatamente, porque a gente sabe que eles têm, o AIO tem algum efeito colateral e a gente tem como controlar esses efeitos colaterais com esses exames de cefalometria, né? O antes e o depois de quanto tempo está usando, e a gente tem como avaliar isso, né? E assim, ver as condições bucal, se o paciente tem condição oral, se o paciente tem muita perda de dente, se o paciente usa próteses. Então, a gente tem que avaliar tudo Avaliar, isso. né? Não é só, eu tenho que usar, não. A gente tem que fazer uma avaliação. Se o paciente apresenta doença periodontal, se o paciente apresenta disfunção temporomandibular, que são as DTMs, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar para poder iniciar o tratamento. Geralmente são pessoas que os obesos, né, eles têm uma tendência a ter uma apneia maior, vai ser o que tem um queixo um pouquinho para trás, um retrognata, pescoço grande, né, a incidência eu tenho visto aqui que varia muito entre o sexo masculino e o feminino, né, e a minha abordagem é essa, é sempre mostrar ao paciente que vai ser um conforto para ele dormir melhor, né? Muito paciente, tá? Se, por exemplo, até a Nair falou aqui que usa CPAP e está muito ansiosa com essa nossa conversa porque gostaria de usar o aparelho intraoral. Então, é muito comum também pacientes que não querem usar o CPAP te procurarem ou me procurarem para ver isso como opção. Então, assim, eu queria que você falasse também qual é o paciente, além do exame físico que você falou, que é o queixo um pouco para trás, algumas medidas, questão dentária, né? Se usa prótese ou não. Mas chega um paciente que usa CPAP ou que a médica indicou CPAP, chega para você. E aí? Além disso, o Aí que é que você pode... eu vou pedir a polissonografia para orientar, né? E assim, eu vou entrar em contato com o médico que mandou para poder saber. Se ele tiver uma apneia de leve a moderada, né? Ele pode usar o aparelho intraoral. E às vezes o paciente muito grave que não se adapta ao CPAP, a gente também tenta o aparelho Como opção, intraoral né? como opção, para pelo menos ele tentar ver se melhora essa apneia dele, né? Pelo menos reduzir, né? Às vezes não Isso. consegue tratar completamente, mas para não usar nada e Eu reduzir, já né? tive, exatamente, eu já tive um caso e o paciente não deu certo com o Com aparelho CPAP. intraoral. Com Não, aparelho intraoral. ele não se adaptou com o CPAP, aí ele veio, eu fiz um aparelho intraoral nele, mas não prometi nada, e ele viu realmente que não funcionou. Então, qual foi a opção? Foi a gente usar os dois, diminuir a Entendi. pressão do CPAP e ele avançar mais o aparelho intraoral, né? Porque como o aparelho intraoral, ele vai promover durante o sono o avanço da mandíbula para poder ter passagem na orofaringe, né? Então, onde o problema do ronco e da apneia é causado na orofaringe, porque quando a gente dorme, que a gente deita, a língua e o palato mole, eles colabam na orofaringe e fazendo o ronco e causando a apneia, né? Então, o aparelho intraoral, ele faz um avanço mandibular, esse avanço é dado em etapas, que a gente diz assim, faz uma programação a cada 20 Vai dias, avançando, vai né? avançando para ver a resposta do paciente. Dependendo da resposta do paciente, né? A gente hoje já tem aquele oxímetro que a gente pode Fazer esse controle, fazer esse né? controle para depois fazer uma polissonografia, né? Para ver se realmente está funcionando, ou se eu avance mais. E aí, nesse sentido,
é o que ele promove, um avanço mandibular para poder ter passagem de ar na orofaringe. Então, basicamente, é o queixo, deslocar ele um pouquinho para frente, de forma progressiva, que a pessoa não sinta muito incômodo ou que sinta o Exatamente. mínimo possível, né? Exato, é. E isso é feito devagar, lentamente, para não causar danos na ATM e nem na musculatura da face, né? Mas assim, geralmente eles perguntam, mas eu vou ficar com o queixo para frente a vida? Não, você só vai ficar enquanto dorme. Enquanto Aham. você está acordado, vai voltar ao normal, né? Isso é só para dormir. Eu vou usar a vida toda, vai usar a vida toda, né? Exceto se fizer alguma cirurgia ou alguma coisa que modifique aquilo Que de forma modifique, definitiva, né? exatamente, exatamente. Mas, a princípio, é um tratamento que a pessoa deixa de fazer a apneia ou reduz os eventos enquanto está usando, tanto o Isso. CPAP quanto o Quanto aparelho o aparelho intraoral. intraoral, isso, é isso aí. E essa questão da disfunção da ATM é uma contraindicação para o aparelho? Porque, querendo ou não, o aparelho ele avança um pouco, então modifica um pouco essa Então, a angulação, gente, essa questão. a gente tem recursos para contornar isso, né? Então, se o Uhum. paciente tem uma DTM grave, a gente vai tratar essa DTM para poder Depois, né? depois ele usar o aparelho intraoral. E como existem vários tipos de aparelho, assim, tem um que a gente dá mais movimento na mandíbula, ele fica mais livre, tem outros que a gente deixa um pouco a mandíbula mais presa, né? E assim, o Uhum. que eu tenho observado é que quando a pessoa reclama, não apresenta nada, não tem dor, não tem. Aí que eu uso um com a mobilidade maior, com o passar, ele às vezes se queixa, né? Ó, eu tô com meu ouvido doendo, essa musculatura dolorida, e eu faço a observação, fico controlando, e aí às vezes eu mudo o disjuntor do aparelho, onde a gente dá os avanços, deixando ele mais Mais fixo. preso, mais fixo, e aí isso eu observo que tende a melhorar. Mas Uhum. assim, a gente tem aparelho para quem usa prótese, a gente tem. A única restrição que eu tenho visto assim é para quem usa prótese total, né? Superior e inferior, No caso, né? quem não tem dentes, Quem não tem praticamente, né? dente, mas a gente pode colocar, vamos supor, o paciente tem implantes em todos os dentes, aquelas próteses totais que são presas por Certo. implantes, a gente Uhum. consegue usar o aparelho intraoral, né, nesses pacientes. Eu tenho até um caso de um senhor que ele Hum. melhorou muito e está super satisfeito. Entendi. E me diga uma coisa, já falando nessa questão dentária, que é uma dúvida que é minha e de vários colegas, até médicos também, justamente isso. Quando ele não tem dente nenhum, a gente fica meio de mãos atadas. Mas em Isso. termos de número de dentes ou posições de dentes, tem gente que tem a prótese, mas ainda tem alguns dentes. O que é que realmente impediria ou o que é que daria ainda para fazer um aparelho intraoral nesse perfil de Então, paciente? dependendo da quantidade de dentes que o paciente tem, ou se usa, vamos supor, ele tem 8 dentes superiores e usa uma prótese removível, daquelas que você tira, né? E Uhum, inferior, ele tem todos os dentes. Não, a gente não vê de não colocar, né? A gente pode tentar colocar, entendeu? uhum, uhum. Ele faz a moldagem com a prótese e ele vai usar o aparelho com a prótese, né? Entendi. Então não tem assim objeção nenhuma. Eu gosto muito de desafio, sabe? E Eu não aí, sei. Por isso que eu mando tudo para você. Eu digo, pois ó, se é, ela aí, disser que não dá jeito, é porque não tem jeito. pois é, a única coisa que eu não consigo é com um paciente com aparelho ortodôntico, né? Aí fica meio Certo. complicado. Uhum. Mas o resto Dá para tentar, né? dá para Porque ele tentar. precisa de algum ancoramento, né? Então, assim, Isso, exceto se não tiver nenhum dente, que não tem isso, onde prender, isso. aí não, mas nas outras opções, um dente, poucos dentes, mas tem a prótese, enfim, daria para tentar, enfim, Sim, adaptar, sim, né? dá para adaptar, dá para adaptar. Aquele aparelho retentor lingual ainda é uma opção ou não? Não, não. Eu Tá. não, eu nem lá no Instituto do Sono, onde eu fiz o curso, né?
Eles não mostraram, mas a gente não usa. A gente só usa. Na verdade, quando você usa um aparelho intraoral, ele já puxa a língua com Ele tudo, já né? faz essa Ele já função, faz né? essa função, é. Aí ele não tem necessidade. Eu acho que aquilo é um incômodo muito grande, você dormir baixando língua, né? Entendi. E tem algumas perguntas aqui das pessoas, eu vou jogar para a gente tentar Vamos lá. desmistificar aí. Uma pergunta foi se poderia associar os tratamentos, CPAP e aparelho intraoral, que você já falou que pode, Sim, né? pode. E normalmente o objetivo é, em associando, diminuir mais a pressão do CPAP em casos que a pressão é muito Isso, alta. isso. Perguntaram aproximadamente um custo do aparelho, não sei se isso é viável de falar aqui, mas enfim, perguntaram. Mas E é outra mais em conta do que o CPAP, né? né? Então, É. porque o aparelho, às vezes a pessoa pergunta o custo do aparelho, como se fosse uma coisa que você compra, mas é todo um tratamento, Não, né? a A gente pessoa vai. é o tratamento, né? A gente Isso, é o custo do tratamento, né? Do isso, eu não tô, acompanhamento. a gente não vende o aparelho, né? Porque assim, Isso. a gente vende o tratamento, né? Eu já Aham. peguei casos aqui que o paciente vem de um ortodontista, eu sei fazer. Mas aí bota o paciente na boca, o aparelho na boca do paciente, e aí o que é que acontece? Não dá nenhuma sequência aquele tratamento, né? Porque assim, eu digo sempre ao paciente, eu vou me casar com o paciente enquanto ele estiver fazendo uso do aparelho intraoral, né? E assim, É. eles são muito fujões, né? Eu tô bem, eu não preciso. Não, você Sei precisa, bem como é você isso. sabe, né? Você precisa voltar, porque eu preciso saber como é que tá aí, se você está tendo algum efeito colateral, para a gente poder contornar a situação. É verdade, porque isso pode também trazer prejuízos, né? Porque, querendo ou não, Isso. você muda um pouco essa posição, não muda definitivamente, mas Não, você pode até mas mudar, dependendo do perfil do aparelho que for, isso né? pode mudar alguma coisa. E eu sempre informo, né? Tem efeitos colaterais, explico os efeitos colaterais e a opção é do paciente, escolher ou não, né? Mas Claro. assim, é uma coisa tão boa que eu Uhum. acho que os efeitos colaterais a gente consegue Acabam sendo resolver. menores, né? Exatamente, exato. Mas quando eu falei isso, que é um custo do tratamento, porque, enfim, preço, né, é uma coisa que pega muito nas pessoas, e às vezes a pessoa, por exemplo, muitas vezes eu indico o CPAP, a pessoa vai lá e compra o CPAP. E aí, essa pessoa, vamos dizer que ela tem a opção de comprar um aparelho, ou de usar um aparelho. E aí, às vezes, a pessoa, enfim, pode questionar e tal. E eu acho importante mostrar que não é só o valor do aparelho em si. Ele é um Não, aparelho onde você vai fazer as medidas, onde vão ter medidas, você vai manter um acompanhamento de algumas consultas para fazer o avanço progressivo, lidar com isso, os efeitos colaterais se surgirem. isso, Então, isso. assim, é bom que as pessoas entendam isso, porque às vezes acha que é só um aparelho, só colocar, Não, e não não é é, assim, né? né? Não, de jeito nenhum. Não é colocar o aparelho, é o tratamento, né? Isso. E outra coisa que perguntaram é que alguém que está fazendo o tratamento de canal gostaria de usar o aparelho intraoral e se o fato de estar fazendo esse tratamento impediria fazer os tratamentos concomitantes. Não impede. Assim, geralmente o paciente, quando está fazendo algum tratamento, eu peço sempre a ele, se trocar uma prótese, se trocar uma restauração, faça uma casadinha, vai para o dentista e logo em seguida vem aqui no consultório para poder a gente ver, para ver se o aparelho está encaixando, para ver se não modificou nada, porque ele é fácil da gente fazer adaptação e sem problema, isso é super tranquilo, Entendi. entendeu? Uma coisa que eu acho importante também frisar é essa questão do grau da apneia, da classificação da Isso, apneia, isso, né? isso. Então, assim, é muito comum no consultório chegarem pacientes com apneia, ou às vezes o companheiro ou companheira que leva o paciente, porque até então o paciente não está incomodado com aquela queixa. E aí, a partir do momento que vai ser ofertado um tratamento, às vezes já tem alguém que a pessoa conhece, que já trata de alguma forma, seja CPAP, aparelho, cirurgia, enfim, e essa pessoa quer o mesmo tratamento, porque viu que foi efetivo com o colega. E aí eu queria até que você falasse isso, assim, porque
a gente avalia a doença, a apneia do sono, por ser a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela é multifatorial. Então, assim, vai ter pessoas que o peso vai influenciar, outras pessoas que o formato do rosto vai influenciar. Então, assim, tem muitos fatores que vão influenciar e a pessoa precisa ser avaliada para a gente ver o que é que dá para fazer naquele caso, né? Exatamente, exatamente. A gente olha até a linha média do paciente, né, para ver se ele vai realmente poder usar. Então, são observações que a gente vai tirando com a anamnese do paciente, né? Que a anamnese tem que ser muito bem feita, né? Para poder saber indicar realmente. Lógico, eu não vou, você tem que usar, não. E primeiro, se eu pego um paciente que eu peço a polissonografia, eu olho a polissonografia, analiso, explico a ele, mas eu não defino tratamento. Quem vai definir é você e os outros médicos do sono, né? Eu não defino tratamento. Eu só posso, às vezes eu digo, Renata, ele dá para usar Sugere, né? Sugiro, mas Dá a assim, sua avaliação, né? isso. Mas eu fechar diagnóstico e dar tratamento, não. Acho que é uma observação importante, né? Porque quem faz isso são vocês, né? A gente. Não, assim, é porque às vezes a pessoa pode chegar direto para você e eu quero aquele aparelho, vamos dizer, depois dessa live. Mas não é só o aparelho, né? Eu ronco, quero o aparelho. Não é assim. Tem todo um processo de investigação, de avaliação, de várias coisas, né? Do próprio exame para fazer o diagnóstico se tem apneia ou não. A partir disso, vai ser avaliado por um odonto para ver se é uma opção aparelho intraoral, né? Isso. Eu acho que estão curiosos para ver, né? Como é o aparelho intraoral. Mostra. Você tem aí, né? O aparelho intraoral, ele é assim, e ele faz um avanço mandibular, que é essa parte aqui de baixo, durante a evolução do tratamento, né? E encaixa tanto superior como inferior. Então, são duas placas presas, né? Presas, ela tem uma mobilidade, porque elas são presas só por esse fiozinho aqui, com esse disjuntor, e ele faz o avanço da mandíbula durante o sono. Certo. É feio, mas é útil e o paciente consegue usar. Tassiana, e o material é o quê? É resina, assim, mais ou menos. É resina acrílica. Aí a gente pode usar resina acrílica termostática, termoplástica, e pode usar resina acrílica de dentadura, né? Só que geralmente eu faço eles coloridos, para ficar mais interessante para o paciente. Mais convidativo, né? Exato. Não, eu perguntei porque também tem isso. Muita gente não conhece o aparelho intraoral mesmo. Você mostrou aqui, então já ajudou. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente que até começou a adaptar contigo e assim, às vezes a pessoa que, por exemplo, já usou aparelho móvel na vida, faz um link, né? Eita, deve ser parecido. E às vezes, por mais que você explique, a pessoa ainda vai com aquela expectativa e quando chega, não né? É um pouco mais, é preso, é isso, é aquilo. Então, ele tem um volume grande. A gente tenta diminuir volume, né? Tenta recortar os dentes anteriores para deixar mais livres, entendeu? Mas eu explico sempre, os dentes têm que estar dentro da resina, né? Para poder a gente diminuir os efeitos colaterais. Né? Isso, diminuir os efeitos colaterais. E eles não terem movimentos, né, durante o uso do aparelho. Porque se ficar folgado, ele vai ter... Os dentes vão se movimentar e aí o prejuízo vai ser maior, né? Entendi. Tassiana, outra coisa. Por exemplo, por fazer esse avanço, mesmo que não seja tão grande... no outro dia, ou nas primeiras semanas, ou nos primeiros dias, a pessoa fica com a sensação de, quando acordam, alguma dificuldade de mastigação, diminuição de força, algo nesse sentido? Fica. Hoje de manhã eu atendi aquele nosso paciente e ele me queixou disso, né? E assim, eu disse a ele, até sugeri para ele fazer uma outra plaquinha para ele usar,
quando ele se Uhum. acordar, mas aí ele disse que ia se adaptar, que estava sem conseguir mastigar direito, mas que hoje ele já tinha conseguido mastigar um pão, né? Certo. Então, É um bom é, sinal, porque pão é, você precisa mastigar bem, né? então aí ele disse, não, eu digo, eu tenho recursos para fazer alguma coisa. Ele disse, não, eu vou esperar. Aí, como Tá, ele vai voltar daqui uns 20 dias, aí a gente vai aguardar a resposta dele, né? Mas às vezes certo. dá um desconforto, os dentes podem ficar um pouco dormente, mas, Sensíveis, né? mas assim, sensível, eu acho que dormente, e a sensação Ah, que a tá. mordida não está encaixando uma com a outra, Ah, tá. mas na Uhum. questão de 20 minutos, 30 minutos, isso já volta ao normal. Certo. Não, não, não fica o dia todo assim, né? Uhum. Mas até eu falei para esse paciente, justamente dependendo do paciente, até pode ajudar, né? Assim, às vezes a pessoa acaba diminuindo um pouco as alimentações e É, perde peso junto, de repente. exatamente. É. Olha, perguntaram aqui se tem alguma idade mínima para o uso do aparelho intraoral. Então, Tem? tem, né? Tem que ter todos os dentes, a fase de crescimento, né? Depois da Mas, adolescência? mas assim, a gente tem, eu não, mas aqui na clínica a gente tem uma ortodontista e é ortopedista também, que ela mexe muito nisso com criança, né? Ela faz expansão de maxila para poder abrir a maxila, para poder o paciente respirar melhor, né? Então a gente já Uhum. pode tratar antes também, né? Não deixar. Mas assim, terminou a fase de crescimento, 18, 19 anos, já Já é pode. tranquilo. É, Tá. tranquilo. Perguntaram também em relação ao bruxismo, se quem tem bruxismo, como é que funcionaria? Isso é uma pergunta que acontece bastante e até às vezes para tentar explicar o que é o aparelho intraoral, quando eu não mostro uma imagem, alguma coisa assim, eu tento associar, não dizendo que é a mesma coisa, mas que é uma plaquinha também. E É, aí as pessoas perguntam se a plaquinha, no caso, diminuiria o bruxismo ou se o fato de ter bruxismo, enfim, como é que funciona para esses pacientes? ele vai usar o aparelho intraoral, só que ele não vai usar com essa mobilidade toda, né? A gente vai Vai ser deixar mais fixo mesmo. um pouco mais fixo, mas não tão fixo. A gente deixa ele com uma certa mobilidade. Mas Uhum, assim, como o bruxismo do sono, né? O bruxismo do sono, ele é um distúrbio de movimento e ele está associado com a apneia. Se for uhum. o bruxismo do sono, ele vai resolver, Vai melhorar, né? vai melhorar, né? Mas se for o bruxismo de vigília, que a gente chama também, aí é outro tratamento que a gente faz, né? Mas ele pode usar o aparelho intraoral com bruxismo, porque a gente já sabe que o bruxismo do sono é um distúrbio de movimento, né? O Então bruxismo que pode você fala usar. de vigília, então é uma pessoa que range os dentes Que durante o aperta os dia, sem dentes durante o perceber, dia, que sim, sem aperta. perceber. Exatamente, involuntário, E né? aí vai tendo desgaste O dentário, tudo, desgaste é né? maior do que o bruxismo do sono. Isso. Certo. Perguntaram aqui quanto tempo dura o tratamento, a gente já falou isso, né? Que o tratamento, enquanto tiver apneia e Isso. enquanto não tiver algum outro tratamento associado ou definitivo, realmente teria que usar todas as noites. Isso. Tem E que quando usar eu todas falo as noites. de tratamento associado ou definitivo, às vezes, por exemplo, um paciente com apneia muito grave, que usa o CPAP, que é desconfortável, ou que usa uma pressão muito alta, às vezes esse paciente, uma opção para ele pode ser uma cirurgia, vamos dizer, de orofaringe, que é na região ali das amígdalas e tudo. E, dependendo se esse paciente tiver ainda apneia residual, a gente pode adaptar em um aparelho intraoral. Estou dando um exemplo, assim. Ou, às vezes, Sim, um paciente que tem uma obstrução nasal vai operar um septo, que não necessariamente vai resolver a apneia, mas aí depois da cirurgia a gente adapta o aparelho intraoral, aí os dois tratamentos em conjunto acabam resolvendo, né? sim. Porque às vezes o paciente tem uma apneia grave que você. Eu não sei, entendo muito de CPAP, não, né? Mas assim, Hum, você precisa aumentar a pressão, né? Para poder chegar pelo. Para poder corrigir a apneia dele, não é isso? isso, Então, às vezes o paciente se incomoda com essa pressão muito forte. é Então, verdade. aí a gente usa o aparelho para diminuir um pouco essa pressão, né? Vamos supor, é uma pressão de 15 e ele Uhum. consiga
que ele usa a pressão de 9, 10, você já teve Já um é, ganho aí, né? com certeza, com certeza. Ô, Tassi, você tem algum paciente que você já conseguiu fazer, ele já usava CPAP e você adaptou o aparelho intraoral junto ou ainda não? Então, eu tive um que eu falei anteriormente que ele trabalha até com a minha nora. E aí ela falando com ele, a minha sogra trata do sono, bota um aparelho. Aí ele veio aqui me dizendo que não se adaptou com o CPAP, eu não me recordo quem era o médico do sono dele. E aí eu coloquei o aparelho intraoral nele, mas não garanti nada. E a gente viu que ele não teve sucesso, né? Então eu pedi para ele Do perder. CPAP sozinho? Não, é que ele não, ele tinha aposentado o CPAP, ele não estava usando Ah, mais o tá, CPAP. tá. Ele não Certo, gostava daquela pressão que ele ia certo. entrando nele, né? E Uhum. aí, ele, tanto é que ele dormia em quarto separado, porque a mulher não conseguia dormir com ele. E eu chego a me deu dó, né? Eu sei. Aí eu coloquei o aparelho nele. No primeiro momento ele melhorou, mas depois é aquele melhora e depois volta ao que era, né? E Sim, sim. aí, o que foi que eu fiz? Eu falei com a fisioterapeuta do sono, como ele já tinha o CPAP, aí eu combinei com ela, né? Vamos fazer as duas coisas, diminua a pressão dele e eu deixo no avanço máximo. E ele se deu bem, né? Eu até preciso ligar para saber como é que ele tá, mas parece que a gente teve um resultado bom aí, viu, Renata? Foi? Ó, coisa Foi. boa. Quero saber depois. Vou lhe dizer. É, porque é uma opção. Óbvio que o paciente, quando chega para mim, que em geral é no momento inicial, ele já está resistente a qualquer A tratamento. Muitas qualquer vezes. coisa, Mas, assim, se ele chegou lá, é porque alguma parte dele está querendo melhorar, né? melhorar, Então, assim, eu acho importante justamente a gente dar essas orientações, explicar, mostrar, porque a coisa não fica tão distante. Dá para ver que esse aparelho é um aparelho possível de usar, é Sim, viável, a pessoa pode levar na viagem, em alguma situação. Enfim, é prático, né? Não prático, é todo mundo que tem indicação de usar, então também não adianta a gente fazer essa propaganda como se fosse a solução dos problemas para todo mundo, porque nem todo mundo se encaixa no Isso, perfil, né? Tem exatamente. Isso, indicação isso, isso, para isso. isso. Mas em sendo uma opção e o paciente se adaptando bem, é maravilhoso, né? Tem É resultado muito bom e é muito muito bom rápido, isso. né? É verdade, é muito rápido. Eu acho que na terceira sessão ele já me relata assim, ó, eu estou super bem, eu já não estou cochilando durante o dia. A gente, né, nota a aparência do paciente, do dia que ele É, chega, olheira, isso, desanimado. isso, e a gente sempre olha quando terminou, já fiz o avanço tudo, avancei tudo que eu tinha que avançar, e ele está com a resposta boa de apneia, né? Aí faz o oxímetro noturno. E aí eu peço a ele para fazer a polissonografia, depois disso ele faz uma cefalometria, Faz a medida de novo com o aparelho. tudinho, sem o aparelho, para ver como Sem era que aparelho? estava antes e depois, né? E aí a gente vê, porque nessa documentação ortodôntica tem toda foto e a gente faz a comparação da foto inicial e da foto que ele já está tratado da apneia. É muito engraçado, é uma diferença muito grande É de, verdade. porque eu agora vou dar para tirar a foto do paciente quando ele chegar e no final, porque é mais fácil da gente mostrar. A aparência muda, que é É, um. Você é, chega, percebe até o mau humor, né? Porque eles vêm mal-humorado para a gente, né? é. Desconfiado de tudo. Aí eu geralmente digo: não, você vai se adaptar. E quando vem na segunda, terceira sessão, ele já vem com outra cara, né? Já vem sorrindo, já vem com semblante melhor, né? É notório. Alguns, eles não estão nesse estilo, assim, não querem
tão resistentes e outros estão ali obrigados, né? Muitos, assim, não se incomodam, principalmente como a apneia ela é mais frequente em homem, então é muito comum a esposa levar. E a esposa está com insônia, às vezes, porque já não dorme, o marido está com apneia, mas não liga, porque para ele não incomoda. Mas realmente é um ganho, assim, é um salto em termos de qualidade de vida que, se você não tira foto, realmente, a pessoa não percebe, Não né? percebe, exatamente, é verdade. Eu tenho até depoimento aqui de esposa que eu gravei, relatando como era o sonho dela antes, o sono dela antes e depois que ele usou o aparelho, né? E aí? É incrível, ela agradece porque ela não conseguia dormir. Aham, é. E É, o aí a sono, qualidade do sono dos dois melhoram, né? com certeza, melhora tudo. Salva É relacionamentos. verdade, é verdade. É. Aqui alguém falou em relação a ser um trabalho de equipe, e eu acho que é uma pessoa, é um odonto que perguntou como é que você trabalha em equipe, que nem todo médico topa e indica CPAP e fica por isso. Na verdade, o sono, ele é um trabalho em equipe, né? E é isso que me encanta também, Também. porque a gente vai para um congresso de sono, né, Tassiana? E É assim, o verdade. congresso tem odonto, tem fono, tem médico de várias especialidades, Isso. tem enfermeiro, tem físio. Enfim, então assim, são infinitas as possibilidades de aprendizado e a visão de cada profissional, cada um teve uma formação diferente, né? Diferente, é Ao verdade. mesmo tempo, a gente está em prol de um objetivo único, que é melhorar a qualidade do sono. Então, se cada um juntar um pouquinho do seu conhecimento aí em prol do mesmo objetivo, a gente consegue ajudar É as verdade. pessoas, A né? gente Então, trabalha em assim, equipe, cada um no seu consultório, né? Porque é verdade. eu preciso de você, vocês precisam da gente, né? E a gente precisa. Mas é muito assim, lógico que é um trabalho em equipe, porque tudo deveria ser, né? É verdade. Tudo Se cada um deveria fizesse ser. sua parte, a gente conseguiria grandes feitos É verdade. no mundo. É. Inclusive, falando nisso, em termos cirúrgicos também, né? Assim, às vezes chega um paciente querendo cirurgia. Ah, eu não quero CPAP, eu não quero aparelho intraoral, eu quero cirurgia. Tem cirurgia? Em alguns casos tem, é na minoria dos casos, mas eu sei que não é a sua área, mas queria, assim, saber a sua opinião em relação a que ponto um paciente, a gente indica a cirurgia De óssea avanço mesmo de mandibular. avanço maxilomandibular. Que não Quando, deixa de ser um avanço, como o aparelho faz, só que um avanço muito maior, que é isso que eu explico às vezes para o paciente. Tipo, ai, eu tenho apneia grave, mas eu quero usar aparelho intraoral. Peraí, não dá para avançar nesse nível que você... é, Então, aí às vezes ou é o CPAP ou é uma opção de cirurgia esquelética, né? e assim, é válido, né? Porque às vezes o paciente o CPAP não resolve, o aparelho intraoral não resolve, e aí vai deixar o paciente Sem opção, né? adoecer sem opção para ter comorbidade no futuro, né? Então, é uma opção válida, sabendo que o paciente pode modificar a sua fisionomia, né? É importante Porque saber isso. isso é muito importante, porque vamos supor que o paciente é retrognado tem um queixinho lá atrás. E aí a cirurgia de avanço mandibular vai ser útil para ele, né? Porque o aparelho não vai dar um avanço ideal e aí ele não quer usar o CPAP. Então, ele é válido, sim, com certeza, e está aí para isso. Tem muitos cirurgiões que fazem isso muito bem Uhum, e o resultado é excelente, uhum. mas ele tem que ficar sabendo e ciente que vai modificar a fisionomia, né? Definitivamente, né? Assim, Definitivamente, é. Mas se é para o bem, para dormir bem, para claro. respirar, eu acho que vale a pena. Bota na balança, né? Com E é uma certeza. opção também. Isso, isso. E aí, Que- Tassi, o que é que você quer dizer mais? Eles estão perguntando muito o tempo do tratamento, mas Então, o assim, tempo vai durar, o tratamento em si, ele dura em torno de 6 a 8 meses, dependendo, até um ano, né? Depois disso, a gente só faz o controle
para ver os efeitos colaterais, né? Que se está causando efeito colateral, se não está causando efeito colateral, né? E Uhum. aí precisa vir, né? Aí depois dessa última consulta, a cada 6 meses, e depois a gente fica pelo menos uma vez ao ano para manter, ver se o aparelho tá bom, se ele não está com desgaste, se estão limpando bem o aparelho, porque é importante também a higiene, né? Como que é E feita a higiene do aparelho, Tassi? então eu mando lavar ele com uma escova separada e com sabão neutro, Escova de dente. escova de dente. Existem as escovas para próteses, que são mais Uhum. durinhas, aí com sabão neutro, desses de bebê, glicerinado, e uma vez por semana fica numa pastilha durante de manhã à noite e lava e usa, né? Mas uma vez por Uhum. semana. Então, geralmente eles não apresentam muita sujeira, não, mas a gente tem que estar observando, né? Se o É, aparelho está claro. bem, se ele está encaixando, se Uhum. ele não está com nenhuma folga, para a gente poder fazer os ajustes e não deixar o paciente solto, né? Não, eu coloquei, Uhum. não vou precisar mais ir ao dentista. Não, tem que vir ao dentista, né? Até para ver Uhum. se realmente se precisa até fazer uma profilaxia, aí a gente manda para o dentista, para o dentista que é do paciente, para ele fazer as limpezas, as profilaxias necessárias, né? Você Mas falou num ponto interessante, que eu até estava querendo puxar também, que é isso, assim. Às vezes um paciente vai para mim, a gente faz o diagnóstico, ele tem apneia, eu acho que ele é um bom candidato pelo exame físico dele, enfim, ele é um bom candidato para aparelho intraoral, e aí eu quero mandar para você. E aí o paciente, não, mas eu já tenho um dentista. Então, assim, eu queria que você explicasse como é que funciona, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de entender. Não, já tem um dentista, eu não vou para outro dentista. Mas, assim, não é isso, assim, é uma avaliação, vai ser feito com você uma avaliação em relação à questão do sono, o que é que você pode ajudar naquele sentido. E aí, após esse tratamento, que é o ajuste, acompanhamento, ver se tratar algum efeito colateral, como você falou, o paciente mantém um acompanhamento odontológico dele habitual com o dentista sim, dele. Então, sim, assim, como é sim. que funciona isso? O paciente chega para você, Então, você faz tudo essa. o paciente chega, eu faço avaliação, né? Eu olho o dente, porque eu sou obrigada a olhar cavidade oral, né? Não só dente, como língua, mucosa, palato, olho. E se precisa de uma limpeza, se tem restauração para fazer, e ele vai para o dentista dele, e Uhum, depois que essa parte estiver pronta, ele volta para mim para fazer a moldagem, para poder a gente mandar fazer a confecção do aparelho, né? Então, assim, paciente que tem faceta, paciente tem uma reabilitação oral, né? De facetas, e tem uma apneia de leve a moderada, ronca, tem como tratar com o aparelho intraoral? Tem. O aparelho intraoral, ele não vai desgastar as facetas do paciente. uhum, A gente usa da mesma forma como se fosse um dente, entendeu? entendi. Então, vem para mim para eu avaliar o sono. Se Uhum, tiver alguma coisa, ele vai ser encaminhado para o dentista dele fazer o que tem que ser feito, né? É porque é mais uma especialidade, né? dentro da Dentro da odontologia. odontologia, exatamente. Né? Então, é um Porque tratamento. é um tratamento. É que nem ele tem o dentista dele, mas ele precisa fazer uma ortodontia, ele tem que ir para outro, né? Isso. Porque, Uhum. pronto, é a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que depois que fez o tratamento com você e voltou para o seu dentista, que é para parar de usar o aparelho. Não, não, de O jeito nenhum. tratamento da apneia continua. Continua. Porque É bom não vai. explicar bem isso. Porque a apneia não vai. Geralmente eles fazem. E eu vou usar isso para sempre? Eu digo, Para para sempre. sempre. Para sempre. Você não vai usar o CPAP para sempre? Vai usar o aparelho litoral para sempre, né? E o seu É aparelho verdade. litoral, 1 ano, 2 anos, ele está bem conservado, não precisa trocar, é só manutenção para a gente avaliar se tem algum efeitos colaterais e se o aparelho está encaixando direitinho, se ele não está soltando. É isso Uhum. só, não, não tem. Ele não vai, o dentista não vai perder o paciente dele, Entendi. Então é entendeu? bem interessante explicar isso mesmo.
É, eu E geralmente pergunto. outra coisa, em termos de avanço, até quanto dá para avançar com o aparelho, assim? Então, a gente tira as medidas e a gente vê a protusão e a retusão máxima do paciente. Vai depender muito De cada de cada paciente, um, né? né? Geralmente ele sai com 40, 50% já vem avançado. E o restante a gente dá no consultório, né? Mas aí a gente faz as medidas e aí para a gente saber se ele tem, se ele consegue retruir, se ele consegue protuir, né? Então a gente tem isso aí. Às vezes o paciente tem uma retrusão muito pequena quando pede para botar o queixinho para trás e tem uma protusão pequena também. Aí Então a às vezes amplitude é pequena, né? a amplitude é pequena, então a gente não vai ter sucesso nesse tratamento, né? Então é melhor ser sincero e dizer, ó, eu acho, você não vai, a gente não vai ter resultado aí. Então vamos partir para o CPAP, que vai ser melhor para você. Ou a Uhum, cirurgia de avanço mandibular, entendi. entendeu? Ô, Tassi, o Pedro até falou aqui em relação à cirurgia de avanço mandibular, que, assim, explicando, né, que ele faz, né, Ele faz, que o avanço é bem maior e os efeitos são duradouros, então, em termos de apneia, é positivo, mas, assim, que a pessoa tem que estar ciente disso. Eu Exatamente. vejo muito em relação à mulher, principalmente, porque um queixo para frente, né, no homem, às vezes, pode dar uma projeção boa, fica bonito, mas dependendo do quanto avança, principalmente um rosto mais feminino, tem que ter toda essa visão. Se tem o queixo bem para trás, que é a retrognatia, pelo contrário, vai dar aquilo Vai que dar estava um exato, faltando, né? exatamente, melhora, Mas mas se o queixo não é tão para trás assim, então acaba que tem que pesar isso. Eu entendi que foi isso que ele quis dizer. tem que ver se realmente é aquilo que vai ficar satisfatório, né, para o paciente, né? O homem tem homem que não liga muito, né? Mas tem homem que vai mudar muito a minha aparência, né? Realmente às vezes muda, né? Uhum. E aí tem que pesar, colocar isso na balança, porque vai, como você disse, vai mudar para sempre, né? Isso, é definitivo. Tem É um lado bom de ser definitivo. definitivo, né? Porque, por outro É, lado, tem que pesar. Então, assim, eu exatamente. acho que é importante, justamente em termos de tratamentos definitivos, em geral, é aquele que vai mudar anatomicamente a composição facial, né? E da região Isso, da orofaringe. Então, seria ou cirurgia mesmo na região ali das amígdalas, que quem faz é o otorrino, isso. ou cirurgia óssea, quem faz é É o o bucomaxilo, bucomaxilo. ou crânio maxilofacial, ou às vezes no otorrino também pode ser associado à cirurgia nasal, que pode contribuir, mas não necessariamente vai tratar a Vai apneia. Isso tratar é a bem apneia? importante o pessoal saber, porque às vezes, né, Isso. chega com essa demanda. E cirurgia bariátrica, né? Em É. casos de excesso de peso, dificuldade de perder peso, a perda de peso após cirurgia bariátrica também tem bons resultados. Sim, sim, com certeza. Já não estou Pergunta, mais roncando, já não estou mais roncando. tá vendo nossa Olha. modelo, garota propaganda? Perguntaram, Tassi, mais uma vez, sobre os efeitos colaterais, e eu queria que você falasse se tem mais algum que a gente não falou aqui. A gente falou, pode piorar um pouco a disfunção de ATM, Então, dificuldade de comer pela manhã, mas isso é transitório. isso. Os efeitos colaterais são assim, às vezes o paciente é imperceptível para o paciente, né? Pode Certo. existir um pouco de mordida aberta nos dentes posteriores, a sensação É quando tipo, ele não fecha a fecha boca, tudo, né? não fecha tudo, mas ele não sente dificuldades Pra para nada, né? mastigar, não. E às vezes, e também os inferiores, eles se projetam um pouco para frente, deixando uma mordida de topo, né? Certo, assim, em Mas vez de... isso, mas não é que vai modificar a posição da mandíbula, é só a posição dentária, né? E Certo. assim, como corrigir isso? Aí, se teve grandes efeitos colaterais dentários, né, a gente ou opta por tirar o aparelho e usar o CPAP por um tempo, Uhum. e que isso tende a voltar, ou corrigir com tratamento ortodôntico que vai usar o CPAP, né? Mas assim,
eu acredito que isso seja assim, paciente muito jovem, né? Porque a faixa etária de 50 já não está mais nem observando essas coisas, eles querem a qualidade de vida melhor, né? Aham. Eu deixo sempre assim, eu acho que você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai dormir melhor, os efeitos colaterais a gente tem como controlar e são mínimos. Eu acho que vale a pena arriscar, Uhum. né? O benefício é maior do que o Muito risco, né? maior, muito maior. Agora, sim, pacientes jovens, que vai usar a gente sabe, né, que pode acontecer, eu acredito que possa acontecer muito mais do que no paciente mais não tão jovem. Não é que 50 anos não é jovem, né? Mas assim, 18, 20 anos, aí Claro, assim, Aí a gente pede para fazer dieta, para entrar em associar, né? academia, associar exatamente. E aí ver com o ortodontista, né, para ver se ele tem algum efeito que de repente ele tem um perfil de fazer uma cirurgia ortognática, quem sabe, né? Uhum. Se Às vezes encaixa, né? avança a mandíbula e avança a maxila e a característica não fica tão ruim, né? É tudo É, uma questão é como trabalho em equipe, né? A com gente trabalha em certeza. equipe. E é aquela velha história, quanto maior o incômodo com aquela coisa, maior o benefício, maior a pessoa consegue enxergar maiores benefícios com o tratamento. E aí na Isso, balança acaba sendo mais benéfico, porque quando o isso. incômodo é pequeno, tudo que vier de efeito colateral vai incomodar aquela pessoa, né? É Mas se o verdade. incômodo com a apneia, com o ronco, enfim, a pessoa começa a perceber que aquilo está atrapalhando muito a vida dela, e você bota um aparelho que é super prático de usar e assim tem resultado rápido, vão vir talvez alguns efeitos ou algumas mudanças que você vai se ajustar e aquilo vai ser o de menos dentro de um panorama total, né? É verdade, é verdade. É isso aí. Mas, assim, os Então, resultados são excelentes. muito bem, eu sei, porque Você sabe. ou eles não voltam para mim, que eu imagino que eles estão bem, ou quando volta é para elogiar. Então, eu só tenho bons resultados Que dos bom, pacientes que fazem com você. que bom. A gente está aí nos últimos minutos, ainda temos uns Minutos. 5 minutinhos, 7 eu acho, mas eu queria só dizer mais ou menos como que é o fluxo, para que os pacientes, as É pessoas bom. aqui entendam. Então, Entenda, normalmente, uma pessoa que tem apneia ou alguma suspeita de apneia, ou tem dúvida, ou tem algum companheiro ou alguém que conhece que acha que tem apneia. E, enfim, essa pessoa vai para consulta, eu e os outros colegas fazem uma avaliação geral. Não precisa ser médico do sono para pedir polissonografia. Qualquer outro Isso, médico que suspeite de apneia pode pedir. Se não souber avaliar a polissonografia, depois que vier o resultado, aí encaminha para o médico do sono, mas se souber avaliar, enfim, aí já indica o tratamento. isso, Mas após a avaliação, exame físico, uma polissonografia positiva, no caso com apneias, a gente pesa isso. Então, apneia leve a moderada, que varia em número de eventos, de pausas respiratórias, varia de 5 até 15, mais ou menos de 5 a 15, e a leve, 15 a 30 moderada. Então, até aí a gente tem essa margem mais ou menos para ver se o aparelho intraoral é uma opção. Não é só isso. isso. A polissono tem outros dados que a gente considera, além do exame físico. Então, a gente junta isso com o exame físico para ver se o paciente é um bom candidato, né? Isso mesmo. Aí vamos dizer que ele seja. Então, o que é que seria um bom candidato? Esse queixinho para trás, então o queixo mais retrognata, que a gente chama, ele é o que a gente manda mesmo, assim, para a Tassiana. Alguns outros não têm o queixo tão para trás, mas se o queixo for bem para frente, a tendência é que não consiga avançar tanto mais, né, Tassiana? Isso. Mas vamos dizer que seja um queixo médio, de E médio para que, trás. e que tenha apneia e que ronque, né? Isso, Os resultados vão ser melhores do que o isso. retrognata. Os Isso, resultados são melhores. era isso que eu queria dizer. Então, assim, exceto o que é prognata, que tem um queixo muito para frente, os outros, se encaixando num perfil de apneia que acho que essa é uma boa opção, eu encaminho para a Tassiana avaliar. Eu nunca digo que o paciente já vai usar aparelho, porque quem vai avaliar é ela.
Ela vai fazer as medidas, vai avaliar mais detalhes nessa parte do que eu. Então, eu peço para fazer uma avaliação com ela e aí ela faz a parte dela, que foi isso que ela explicou, né? Aí você Exatamente. faz as medidas e tal, e faz a oximetria, e faz os testes, aí vê se adapta. E, por exemplo, às vezes tem paciente que você avalia e ele não é um bom candidato. Aí você me Isso, manda de volta, não é isso? é verdade. Manda de volta porque não Para a gente vai, ver não outras vai. opções. Exato, exatamente, né? É, mas de antemão, a maioria dos pacientes que vão, eles já voltam adaptados ao aparelho, ou às vezes não voltam, né? A gente considera que isso foi um bom resultado. Mas eu peço para voltar. Não é culpa sua, não, é porque eles não voltam Não mesmo. voltam às vezes para cá, eu fico ali, ó, no pé. Manda ligar, liga aí, o paciente tem que voltar. Recebem mensagem, mas é difícil. Mas um dia a gente consegue, né? Que eles É, voltem. vamos lá. E então a situação é mais ou menos essa. Então eu queria que a Tassiana falasse também, assim, algumas coisas de encerramento, recado, enfim, o que você achar importante falar, dar um recado aí para as pessoas. Mas achei bem interessante o nosso papo, deu Foi para ótimo. conversar bastante coisa e eu vi aqui pelas interações das pessoas que eu acho que foi bem proveitoso. O Que pessoal bom. aproveitou aí. Então, assim, eu acho que não só sou eu, como todo mundo que trabalha com sono, né? Que a gente precisa dormir bem, né? Então, a gente tem que Verdade. procurar que o nosso sono seja de qualidade, para que no outro dia a gente esteja com a memória boa, recuperada fisicamente, para poder voltar à nossa rotina de trabalho. Então, é isso. Não dorme bem, procura o médico do sono, vai lá dar uma conversada com ele, né? Para saber o que é que está Entender melhor, acontecendo, né? entender melhor a situação, né? Não é porque eu tenho insônia, né? Eu tenho insônia e já tomo medicação. Eu digo, mas às vezes você é tratado por um psiquiatra, não é o psiquiatra do sono, não é verdade? E Uhum. assim, o médico do sono vai melhorar a sua qualidade do sono, né? Então, a gente fica trabalhando do lado de vocês, né? É verdade, tamo junto. É, Inclusive, se tiver alguma orientação diferente em relação a essa questão da pandemia, algum cuidado diferente com o aparelho intraoral para quem já usa, ou enfim, como é que estão funcionando os atendimentos de vocês nesse período? não, a gente está atendendo com tempo reduzido, né? Segunda, quarta e sexta. Diminuímos a quantidade de paciente na clínica, um paciente por horário, é um paciente, então, a gente atendia 20 pacientes durante o dia, estamos atendendo 8, Aham. mas estamos trabalhando, né? Eu tenho parceria com a protética daqui de Maceió, e hoje eu tive uma péssima notícia, porque ela vai parar por 15 dias. Então, Vai ficar. mas vai ficar porque tem gente lá já contaminada. Mas Entendi. as higienes do aparelho é a minha, Mantém. mantém escovação com sabão mesmo, não precisa álcool. Eu acho que o sabão, a não ser que seja uma pessoa que esteja com Covid, aí a higiene tanto do CPAP, né, quanto do aparelho são Sim, diferentes, né? Mas não verdade. tá, continua sendo a Não mesma. muda, né? Não, O não que eu, muda. o que eu falo até em relação aos pacientes de otorrino, de sono, é justamente isso. Não muda, mas assim, como a gente está num período onde todo mundo pode ser considerado portador assintomático, até que se prove o Isso, contrário, isso, a gente só tem isso. que ter um cuidado maior, tipo, às vezes alguém com um companheiro, tá com um aparelho, deixa em cima da pia, alguma coisa assim, e aquilo Isso, os tem, cuidados né? são esses. É verdade. Então tem que ter esse cuidado para evitar a contaminação de outras pessoas, ou enfim. Isso. Mas a higiene é a mesma, né? Pelo que você A falou. higiene é a mesma. É isso, amiga. Acho que foi bem, bem Foi bom, legal, bem né? Foi. proveitoso. Eu agradeço aí você ter topado. Não Agradeço tinha você dúvida, porque também. você topa tudo. Essa daí topa mesmo. E que a Obrigada. gente abra aí portas para debater outros assuntos, que a gente tem muitos Isso, pacientes em comum, não só de sono, né? isso, é verdade. Então tá, Agradecer a você brigadão. pelo convite, viu? Beijo grande. Beijo, tchau, boa Beijo, noite. Boa noite, tchau. Boa pessoal. noite.